Olá, Alexander, aqui é o Gabriel. Vamos começar o vídeo de verificação do seu exercício da unidade 2 do nosso curso de Spider Project. Nessa unidade 2, você foi solicitado a criar a sua EAP, a EAO, Estrutura Analítica da Organização, e documentar os usuários do seu projeto, criando campos e fórmulas, sinais, formas de documentação do envolvimento, impacto desses usuários no projeto. Nós iniciamos o nosso curso mostrando algumas funções da ferramenta para apoiar essas atividades de gerenciamento do escopo, gerenciamento dos envolvidos e documentação geral. Eu vou pedir que você assista, além do seu exercício, o vídeo do Breno e envie também a sequência numérica que eu passei no vídeo dele. A cada semana eu vou fazer o vídeo de verificação de um dos alunos, tocando em alguns pontos adicionais, mostrando e exemplificando alguns recursos adicionais da ferramenta ou fora da ferramenta para ser trabalhado junto do Spider. Então, por exemplo, na correção do Breno, eu falei de um relatório de referência para o arquivo de gerenciamento, eu mostrei a exportação do livro de referência da EAO, mostrei como abrir vários arquivos, várias janelas de trabalho simultaneamente do Spider e por aí vai. Começando a sua sequência numérica, eu vou mostrar o número 97. Lembre que durante os vídeos eu posso mostrar ou falar ou fazer ambos, né, esses números que vão fazer uma sequência, e você deve devolver esses números lá no Moodle. Em cada unidade existe uma atividade de entrega da sequência numérica dessa unidade correspondente. Vamos começar vendo a sua tabela de usuários. Eu vou diminuir para caber aqui na tela. Aqui nós pedimos que você criasse elementos para classificação dos seus usuários. Então você os listou. Você tem diretor, supervisor, gerente e cliente, que são os envolvidos no seu projeto. Nós pedimos que você criasse 4 campos, 2 deles muito simples, 2 com alguns recursos adicionais. Vamos começar aqui pelo grau de interesse, botão direito em propriedades. Eu vejo que você criou como texto, poderia ser numérico, ele é enumerado e você inseriu os valores de 1. Bem, depois de atender o telefone eu voltei. Então aqui você criou uma lista de valores de 1 até 30. Aqui a quantidade não importa muito, né? É só mostrar essa função da ferramenta de você inserir os valores numéricos já com um texto e que pode ser inclusive usado na fórmula que vai multiplicar esses dois valores. Então 30 vezes 30, 900. Bem, não tem muito mistério. Então aqui você tem os dados e os valores. Mesma coisa para o grau de autoridade, tem os valores muito parecidos. É basicamente o mesmo campo. Lembrar de colocar notas e código, como eu reforcei lá na verificação do exercício do Breno, e você vai visualizar. Aqui em classificação sim, não é esse campo. A classificação sim ela deve retornar 1, 2, 3 ou 4, porque são 4 possíveis áreas num gráfico. E existe uma fórmula para isso, menor que 15, maior que 15, mas aqui nós poderíamos formar, por exemplo, grau de interesse, autoridade, impacto. O nome em si não importa muito, é mais a ideia. Então, se esse cara estiver muito interessado, tiver muita autoridade, impacto dele ou de influência, da influência. Apply. E nós temos fórmula. Você não calculou ele com fórmula automaticamente. Poderia. Você deve ter feito por aqui fórmulas. Então, cadê? Fórmula grau de influência. Tem esse nome mesmo. Então 30 é igual a 10 vezes o 20. Que são esses dois aqui.
a classificação, né, que é a parte numérica, você usou a mesma forma. Você poderia ter dito que o 50 é igual ao 30, não precisar calcular de novo. Como fez aqui com esse 70, que eu não sei o que é. Vamos ver quem é quem. Esse cara aqui é o 70, esse aqui é o 50, então quem é o 30? Mostrar colunas, definida pelo usuário. Ah, existe. Não, cadê o 30? Não tem 30. Vamos ver. Voltar para a janela principal. Aqui embaixo, campo do usuário. Não tem 30. Tá. Então essa fórmula aqui do 30 ela pode ser deletada. Pronto, é só os 50 e 70. Legal. O que eu abri aqui? Eu abri o ganho de atividades. Não tem nada a ver. Usuário. Aqui sim. Bem, como eu disse, você poderia incluir essa fórmula aqui quando você diz que esse campo é calculado pela fórmula e que é calculado nesta tabela de usuários. E você inclui aqui. Agora eu vou precisar dos códigos. Deixa eu ver se eu lembro. É code user 10 ou 010. Vou botar assim vezes code user 20. Tá ok? E vou procurar aonde? Aqui no seu campo do usuário. Ah não, tá trocado. Tá, vou copiar isso aqui. Fechei. Usuários. Grau de influência. Fórmula. Pronto. Colo aqui e mudo para 20. Ó, já conferir. Pronto. Ok. A diferença de colocar a fórmula ali é que, por exemplo, eu vou mudar isso para 1. Sempre que eu calcular aqui no gancho de atividades esse quarto ícone, que é o custo e materiais, aquela fórmula será automaticamente calculada. Então vamos dar uma olhada lá. 1, 30, 30. Então se eu tiver várias fórmulas, essa é a única forma nessa versão de se calcular todas as fórmulas de uma vez só. Tá? Então você tem que selecionar uma a uma. Aqui, editar, fórmulas, e selecionando uma a uma e executar. Vou pegar, voltar aqui, quarto botão, ok, e voltou a ser 900. Essa quarta coluna, classificação sim, também não é classificação sim, é simplesmente o mesmo grau de influência mostrado de forma gráfica. Vamos ver aqui o signal que você criou. Sinais, duplo clique. Então nós temos de 0 a 30, 30 a 300 e acima de 300. O valor desse campo é definido por aquela fórmula que diz que ele é igual ao 50, né? E você atribuiu ele ao 70. Então simples assim. E aqui você define as cores, né? Definiu verde, amarelo e vermelho. A forma, vai ser um quadrado ou uma bolinha, você define aqui quando você diz que é um sinal e aí você define o tipo. Por exemplo, diamond. E ele vai ficar assim um losango. Okay? Vamos alterar aqui um 10 e ver essa cor mudar. Fecha, fecha, volta. 10, 10, não mudou, então há alguma coisa errada aqui. Ah, não há. Eu não disse que ia ser calculado automaticamente por uma fórmula. Então, eu tenho que vir aqui, fórmulas, pegar essa e executar. Agora sim. Essa ainda está manual. Então, foi tudo feito corretamente, só os nomezinhos. Os nomes aqui sim. Esse sim é relativo ao o que você irá fazer em relação a esse grau de influência detectado. Então, por exemplo, o I é de informar, o M é só de monitorar. Isso está relativo a em que área ele está
no eixo embaixo, na abscissa autoridade, na ordenada interesse, dependendo de onde ele fica, em 4 possíveis áreas, o que você fará. Por isso que a fórmula é sempre maior ou menor que 15, que é a metade, mais ou menos aqui. Dos valores, 15 é mais ou menos a metade. Então 3 para cima, 3 para baixo, está bem no meio desse eixo X e desse eixo Y, formando aí 4 áreas imaginárias de classificação dos envolvidos. Essa é a classificação sim. Bem, fechando aqui, anote por favor os números 5 e o número 8 que eu estou mostrando. Vamos dar uma olhada na sua EAP. Então, vejo que você salvou a configuração. Legal. Tem a que vem de fábrica, tem a que você salvou. Você separou um produto de administração do produto em si, que será criado. A sua EAP se mostra então simples. Você tem 2 trechos de trabalho, é uma pavimentação. Então você tem 2 trechos de trabalho, mas você resolveu separar por ações, né? Não ações, mas digamos fases. Então, se você entregar a regularização do trecho 1 e do trecho 2, você entrega regularização. Se você entregar a subbase do trecho 1 e do trecho 2, você entrega subbase. Então, assim você está definindo as suas entregas. Me vi livre de regularização, me vi livre de subbase, de base, de imprimação. Uma outra forma seria você colocar trecho 1, trecho 2, dentro de trecho 1, regularização, subbase, base, imprimação, cbook. E mesma coisa para o trecho 2. Mas nós veremos na próxima unidade, já na unidade 3, a forma de fazer isso criando outras EAPs ou outras formas de visualização da distribuição do escopo do nosso projeto, que a ferramenta chama de outras estruturas, então de outras EAPs. Ok? Bem, não há muito o que comentar aqui. Eu só aconselho você usar, demonstrar colunas, o código da EAP, certo? Podemos colocar também notas, vamos ver, que devem ser preenchidas, e aconselharia a ser criado um novo campo, tipo texto, responsável, onde você vai incluir aí os responsáveis pela administração ou pela execução, e aí vai ficar a critério da equipe de planejamento. Deve ser documentado como esse campo está sendo utilizado, mas é interessante colocar isso já aqui. Em notas, deve ser criado o dicionário da sua EAP. Tá? Isso é extremamente importante. Vimos a sua EAP pelo gancho de atividade. Vamos dar uma olhada nela aqui nas caixinhas, mostrando que existe, que é possível de configurar a forma de visualização por hierarquia ou por árvore, um nível específico ou como está. É possível definir os campos que você quer aqui, inclusive os campos do usuário, e é possível imprimir isso também. Sem mais demora, vamos partir para o gancho de recursos, onde nós vemos a estrutura analítica organizacional. Repare que eu consegui eu consegui usar a configuração que você fez para a EAP aqui na EAO. Vamos fazer um teste interessante, que é voltar no seu gancho de atividades. Coloquei esses dois e coloquei também, vou mostrar a coluna duração. Não falamos ainda de duração, mas é compreensível que a duração seja um atributo de atividade. Então, duração restante em dias. Mostrar e fechar. Eu vou criar uma atividade aqui fictícia, só para ter um valor de 5. Tá? E vou salvar isso como uma nova configuração 002, código
002. Ok. Repare que aqui no seu gancho de recurso eu posso selecionar. Escolhendo, eu vejo essa duração. É claro que não conseguirei inserir informação aqui. Não pode ser modificada pelo usuário porque estrutura analítica organizacional não faz sentido que isso seja editável à duração. Repare também que eu vejo notas e vejo responsável. Então, se faz importante que você documente os usos que você está fazendo dos campos definidos pelo usuário, mostrando como ele é utilizado, para quê, fazer uma descrição desse campo, mas mostrando também os limites de utilização. Você pode ter campos, por exemplo, criados só para utilização na tabela de usuário, ou só para utilização na tabela de EAP mais atividades mais marcos, né, no seu gancho de atividades, ou só dos recursos, ou para usar em tudo, e por aí vai. Por exemplo, o campo notas, existe o notas para o recurso. Então aqui eu consigo escrever. Tentando escrever, ele já abre a caixinha correspondente. Então eu já consigo escrever aqui. Responsável, ele pode ser um campo definido pelo usuário que é possível de utilizar dos dois lados, para EAP e para EAO, desde que o seu uso seja bem documentado. Bom, dito isso, volto para cá. Você criou diretorias e setores para cumprir aqui o pedido do exercício. Falando disso, mostramos que existe, não é isso que eu quero mostrar, cadê? É isso, a estrutura analítica organizacional com as mesmas ferramentas que existe para a EAP também. Então, fechamos aqui a sua verificação, ficou num espaço de tempo curto, como você viu, 17 minutos aproximadamente. Os exercícios geralmente eles têm uma duração um pouco maior, mas você deve assistir o do aluno Breno para ter uma complementação de explicações e de recursos da ferramenta. Lembrando de botar, além da sua sequência numérica, a sequência numérica dele, do Breno, lá no exercício do Moodle da unidade 2, entrega da sequência numérica. Ok? Um abraço.